Há alguns anos atrás, uma rádio fez um concurso. Os locutores informaram seus ouvintes: quando você acordar ao som da FM 106, ligue-nos e diga quais foram as primeiras palavras que você disse ao sair da cama. Se você for o terceiro a ligar, você irá ganhar $106. Não demorou muito para que o concurso se tornasse popular. Na primeira manhã, um animado locutor disse: ligação número 3, o que você disse ao sair da cama nesta manhã? Uma voz preguiçosa disse: será que estou sentindo o cheiro de café queimado? No outro dia, um trabalhador sonolento disse: não, estou atrasado para o trabalho. Numa outra ligação, uma mulher disse: querido, eu coloquei o cachorro para fora ontem à noite. Pode-se ouvir um abafado palavrão e uma voz que, no fundo, dizendo: não, você não colocou. Este concurso foi muito engraçado e ganhou uma audiência considerável. No entanto, certa manhã, a pessoa terceira na ligação disse algo nada comum. O telefone tocou. Bom dia, esta é a FM 106, você está no ar. O que você disse quando saiu da cama nesta manhã? Uma voz com um acento de Nova York disse: você quer saber as primeiras palavras pela manhã? O locutor empolgado disse: sim, diga-nos o que você disse. Aquela voz respondeu: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Houve um momento constrangedor, um pouquinho de silêncio, e o locutor disse: desculpe, número errado, e um comercial entrou no ar. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. E está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Tente se lembrar o que você disse hoje quando saiu da cama. Há grandes chances dessas palavras influenciarem o resto do seu dia. Para os judeus, as palavras primeiras proferidas pela manhã são sempre as mesmas. E essas palavras foram aquelas faladas na FM 106 naquela manhã. Elas foram faladas pela primeira vez por Moisés, que disse em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Como é que nós podemos definir a sociedade em que vivemos hoje? Alguns termos usados são familiares para nós. O primeiro termo é o pós-modernismo. Nós estamos vivendo em uma sociedade que está, pelo menos filosoficamente, mergulhando no que é chamado de pós-modernismo. Isto aponta para um comportamento afirmando que não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Então, nós estamos lidando com uma sociedade que vende a ideia de que não existe a verdade absoluta. Em segundo lugar, nossa sociedade poderia ser caracterizada pelo relativismo moral. O relativismo moral diz que não existe apenas uma verdade absoluta, mas também não existe uma autoridade. Em outras palavras, não há normas, não há ninguém que possa nos medir, não há ninguém que estabeleceu a autoridade na qual todos devemos responder. Cada indivíduo é a sua própria autoridade e determina o que é certo ou errado para si. O terceiro termo é a liberdade pessoal. Isto simplesmente significa a ausência de regras. O pós-modernismo prega a falta da verdade, o relativismo moral prega a ausência de autoridades e a liberdade pessoal prega a ausência de regras. O quarto termo que podemos usar para definir nossa sociedade é o ateísmo
humanista, que significa a ausência de um juiz. Não há verdade, não há autoridade, não há regras, nem juiz. E esta é a filosofia que está sendo vendida para a nossa sociedade hoje. O nosso papel como cristãos é dizer à sociedade: existe uma verdade, existe uma autoridade, existem regras, existe um juiz, e cada um de nós responderá a ele. Esta é a realidade. A mensagem cristã está em direta contradição contra a filosofia que impera nos dias de hoje. Agora, permite-me deixar algo bem claro antes de avançar nesta mensagem. A salvação é pela fé e apenas pela fé. Não é por obras, não é por cerimônias, não é por feitos morais, não é por bondade, não é por atividades religiosas, nem por servir a igreja ou participar de qualquer cerimônia religiosa. A salvação vem pela fé e pela fé apenas. A salvação vem por crer. É apenas pela fé. Esteja você falando sobre Abraão ou sobre alguém nos dias de hoje. A salvação é e sempre foi pela fé. Nós sabemos disso porque a Bíblia é bem clara em fazer essa afirmação. Em Gálatas, capítulo 2, verso 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Romanos capítulo 4 menciona que Abraão foi salvo pela fé. Romanos 4, verso 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi abençoado por causa de sua fé. Isso nos é revelado em Gálatas 3:6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Deus imputou justiça a Abraão porque ele acreditava em Deus. A salvação foi sempre por fé e não por obras. A salvação não vem por guardar a lei, não vem por fazer boas obras ou feitos religiosos, cerimônias ou qualquer coisa semelhante. Então eu faço a seguinte pergunta, é uma pergunta importante: se a salvação é pela fé e não pelas obras ou por seguir a lei, então por que Deus nos deu a lei? Olha as primeiras palavras de Gálatas 3, verso 19. Logo, para que é a lei? Se a lei não pode me salvar, se a salvação é baseada na promessa, e se a promessa é dada pela fé, então por que a lei? Abraão tinha uma fé interna, nós sabemos disso. Então por que ele precisava de uma lei externa? Devia haver uma razão muito forte. E aqui está a razão. Foi para desenvolver uma grande necessidade de um Redentor através da revelação do pecado em tal grau que cria o desespero no homem, levando-o para o Salvador. Esta é a razão da lei. A lei era muito importante. Abraão tinha fé, mas Abraão era apenas um homem. E havia muitos outros homens que tinham fé. No entanto, não havia uma grande entidade dominante que poderia levar homens no geral a ter necessidade de um Salvador. E por essa razão que Deus deu a lei. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás.
Paulo aqui se refere bem claramente aos 10 mandamentos e declara que ele não saberia o que era o pecado sem os mandamentos. A lei não pode nos salvar do pecado. Tiago chama a lei de um espelho. Ele é usado para nos mostrar o pecado. Um espelho não pode limpar o seu rosto, mas pode mostrar sujeira. Para limpar o seu rosto, você precisa de água e sabão. A lei não pode tirar o pecado, apenas revelá-lo. A remoção do pecado é efetuada apenas pelo sangue de Jesus. Quando você lê a palavra de Deus, você encontra um modelo. Quando você olha para o modelo e olha para a sua vida, você reconhece que você não é suficientemente bom. Veja o que diz Romanos capítulo 3 e verso 19. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Conhecendo os padrões morais, religiosos e espirituais de Deus, nós tornamos culpados diante deles. A forma como encaramos a lei faz com que ela se torne nosso espelho. Através desse espelho, nós percebemos que quebramos a lei. Essa é a nossa condição. Nós erramos o alvo. O Novo Testamento diz que nós não podemos alcançá-lo porque estamos cegos. Como você pode acertar a mira se você está cego? Você não pode alcançar o modelo de Deus porque você não pode vê-lo. Você é cego. Você possui uma consciência falha. Você é ignorante, sem conhecimento. Você não pode conhecer as coisas de Deus. A nossa ignorância é ao mesmo tempo um erro inconsciente e uma rebelião intencional. Você é exposto diante do modelo da lei de Deus e você olha para a sua vida e diz, eu não faço isso. E por essa razão você é desobediente, transgressor e sem lei. Por isso que a lei veio. Por que para muitas pessoas o pecado não parece pecado? Porque o pecado trabalha na mente. Nossos primeiros pais aprenderam através do seu incalculável sofrimento o fruto do pecado. Como o imenso cavalo de madeira cheio de soldados usados pelos gregos para entrar e destruir Troia, da mesma forma é o pecado quando entra no meu coração. Se Caim tivesse percebido a extensão do ódio que a sua inveja o traria, ele teria se humilhado diante de Deus e nunca teria matado seu irmão. Se Sansão tivesse parado para pensar na degradação na qual o proibido charme de Dalila o teria levado, ele não teria passado seus últimos dias como um escravo cego, moendo milho para seus inimigos. Se o filho pródigo tivesse se visualizado, sem amigos, faminto, em roupas em retalhos, alimentando os porcos, ele dificilmente teria permitido a sua queda na sedução do pecado, que o levou para tão longe da casa do seu pai. E certamente Judas não teria traído seu Senhor se ele tivesse visualizado a sua morte deplorável. Antes de uma pessoa morrer congelada, ela se sente sonolenta e quase confortável. E essa é a mesma coisa com o pecado. Seres humanos que são vencidos pelo pecado não percebem o perigo do pecado e são carregados pelas ilusões de bem-estar. Eles começam a amar o inimigo que está os destruindo. A coisa mais infeliz que pode acontecer para um ser humano é ele ser um pecador, mas julgar ser correto. O pecado é tão poderoso que mata os sentidos que ajudam a pessoa a discernir o bem e o mal. E é por isso que foi necessário para Deus definir o pecado de forma bem clara. Se ele deixasse para o homem decidir, para cada um decidir o que lhe agrada, seria um problema. Alguém uma vez disse, deixa a minha consciência ser o meu guia. A consciência tem sido chamada de o olho da alma. Infelizmente, esse olho precisa de cura.
E se não receber a luz que vem de cima, ele apenas zombará da alma. A consciência depende de educação, exemplo e caráter previamente ensinados. O pecado não somente envenena os seres humanos, mas também os engana, fazendo-os pensar que o veneno, na realidade, é um remédio. Paulo disse em Romanos capítulo 7, no verso 13, o seguinte: então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte, para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Paulo sabia que a menos que o pecado fosse mostrado como ele é, nenhuma pessoa poderia ser salva. Nós não teremos o desejo de nos livrar da autojustiça, a não ser que percebamos que o pecado é destrutivo. Nós seremos como aquele fariseu clamando: Deus, sou grato a ti por não ser como outros homens. É um milagre da graça de Deus fazer uma pessoa ver a si mesmo, detestar a sua condição e confessar suas impossibilidades em salvar a si mesmo com suas próprias obras. Enquanto nós pensarmos que o pecado é um erro inocente, nós iremos dar pouca importância para ele. Mas a palavra de Deus nos apresenta o pecado como horrível e monstruoso. O Espírito Santo está trabalhando em nós para transformar esse conhecimento em convicção e em arrependimento, nos levando ao Salvador. Gálatas capítulo 3, verso 3 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Este é o Evangelho. Mas ele não faz nenhum sentido e a cruz não pode ser entendida a menos que você entenda a lei e o papel que essa lei exerce. No Velho Testamento, a reconciliação com Deus foi possível. Havia um sistema de cobrir o pecado, um sacrifício tornou-se uma expiação. Havia uma forma de cobrir o pecado. A reconciliação era possível por causa disso, mas os sacrifícios não podiam exterminar o pecado. Eles eram apenas um alívio temporário. No entanto, o sacrifício representava em símbolos um evento que aconteceria e acabaria de fato com o pecado. Esse é o sacrifício de Jesus Cristo. Se nós não pudermos ver perigo no pecado, nós jamais seremos capazes de ver a magnífica graça de Deus. Nós não somos pecadores porque tem algo errado com a lei. A lei é baseada no que é correto. Quebrar uma lei ruim pode ser mais do que desculpável, mas não há desculpas para a transgressão quando a lei foi criada apenas para o nosso bem. A lei foi feita apenas para o nosso bem. Quando há uma proibição, é apenas para apontar os sinais de perigo para o nosso próprio bem-estar. Eu frequentemente digo que Deus não tira nada que é bom de nós. O pecado é falso, é mau, injusto e não traz o bem a ninguém. Então eu digo a você, existe uma verdade absoluta, existe uma autoridade e esta autoridade é o eterno e soberano Deus. Existem regras que foram dadas de forma clara a nós nas páginas das Escrituras. E para aqueles que as quebram, há um julgamento feito pelo juiz que vê e sabe todas as coisas. A lei está ligada a todos os seres humanos por causa da autoridade do doador da lei. Deus é extremamente bom. Ele nunca nos fez qualquer coisa prejudicial. Ele sempre busca nosso bem-estar e nos trata com bondade. Por que eu desejaria insultá-lo quebrando a sua lei? Não há razão para pecar. Se pudéssemos achar uma razão,
nós provavelmente iríamos justificar um erro. Se o eterno doador da lei tivesse sido tirano, nós poderíamos achar alguma desculpa, nos voltarmos contra ele. Mas ele sempre tem sido um pai bondoso, gentil, benevolente e amável. Não existe um remédio fácil para o pecado. O pecado não pode ser vencido através do pensamento positivo, não pode ser erradicado através de filosofias ou penitências, jejuns ou lavagens. Não existe água abaixo dos céus ou acima dele que possa remover a mancha. Não há solvente ou removedor de manchas ou detergente de qualquer tipo que possa lavar os nossos pecados. Somente o sangue de Jesus pode lavar os nossos pecados. Hoje, o mundo clama: mude as suas circunstâncias. Mas Jesus clama: permita que eu mude o seu coração. Perdão, Senhor, eu peço, não quero me esconder atrás das minhas faltas, encobrindo erros meus. Perdão, Senhor, suplico, quebrei a tua lei, feri teu coração, te entristeci, eu sei. Segura agora minha mão, ajuda-me, Senhor, dá força para eu prosseguir e a paz do teu perdão. Perdão, Senhor, se eu errei, perdão, Senhor, perdão se eu deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te entregar a alma e o coração. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. Perdão, meu Pai, por tudo de errado que eu fiz, por ter me afastado dos ensinos teus pra mim. Perdão, Senhor, por atos e até por intenções, por ter me aquecido no fogo das paixões. Eu sei que a tua graça jamais me deixará. O teu amor infindo me purificará. Perdão, Senhor, se eu errei, perdão, Senhor, perdão se eu deixei de olhar só para a cruz. Eu quero te entregar a alma e o coração. Eu quero cumprir teu querer, Jesus. Perdão, Senhor, se eu errei, perdão, Senhor, perdão se eu deixei de olhar só para a cruz.
Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por tua lei e como ela nos confronta com o fato de que somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Pai, nós te agradecemos pela tua verdade que nos diz que aonde há fé em Cristo Senhor, Salvador, Redentor, crucificado, onde existe verdadeiro arrependimento, o Senhor traz o perdão total. Nós agradecemos por esse presente, esse maravilhoso presente, que todos que ouvem a minha voz digam amém, em nome de Jesus. Amém. Pilares da Fé é o nome do CD de Ronaldo Arco que o Está Escrito quer lhe oferecer. Músicas inspiradoras que trazem conforto foram gravadas na voz desse talentoso cantor. Você pode ter uma cópia gratuita. Se você desejar receber um exemplar deste CD, eis as informações necessárias. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com os seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Agradecemos as suas cartas e e-mails, os pedidos de oração que nos enviam e também o seu apoio financeiro. Como foi bom ter vocês aqui conosco durante esta meia hora. Não se esqueça do nosso website www.estaescrito.ca. Lá vocês podem ver todos os programas do Está Escrito. E por que não recomendar para um amigo? Até a próxima semana. Estaremos aqui no mesmo horário, mesmo canal. Até lá, lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.